deportados, eu e meu amigo Chico Marques, os outros debandaram, não sei porquê. Cadê João? Então nós vamos falar sobre livros, assim, vamos destacar dois livros essa semana. E o Chico começa falando do Joseph Heller, né? Isso é um livro atemporal, na verdade, eu nem tinha planejado entrar nesse quadro aqui, eu estou entrando meio de gaiato, mas aí eu vi lá na estante, estamos aqui na Disqueria, que é a loja da nossa amiga Cláudia Pelotti, e do Wagner Parra. Eu achei lá na estante esse livro, que é um livro espetacular, é um dos meus favoritos. E é um livro muito fácil de achar por aí, porque ele teve um monte de edições do Círculo do Livro, da editora Nova Fronteira. E o livro é esse aqui, Gold Vale Ouro. Em inglês é Good as Gold, do Joseph Heller, que é autor também do Artigo 22, do Só Deus Sabe, de vários outros livros muito legais. Um dos autores judeus americanos que melhor conseguiram pegar essa coisa da identidade, o que seria a identidade judaico-americana. Há pouco tempo até a Kozak Naif lançou um dos últimos livros dele, que é o Retrato do Artista Quando Velho, né? Acho que foi o último. É uma edição recentíssima, bonita da Kozak Naif. Então, mas esse livro aqui, ele tem um negócio que... Ele é um livro meio obscuro, todo mundo conhece ele do Artigo 22, né? E aqui ele é uma história genial sobre um professor universitário judeu que começa a encanar essa coisa de tentar buscar a raiz judaica dele na América. E ele passa o livro inteiro procurando, é muito engraçado. Porque, ao contrário do Philip Roth, que também é fascinado por esse tema, o Joseph Heller, ele lida com isso de uma maneira muito jocosa, né? Ele não leva esse tema a sério, ele já sabe de antemão que isso é uma grande bobagem. Então ele faz comédia, ele transforma esse professor quer dizer, ele transforma a comédia, a trajetória desse professor, em busca da identidade judaico-americana dele, ele transforma numa comédia de erros que acaba levando ele para uns caminhos muito estranhos e totalmente incertos. E é aí que brilha o talento dele como ficcionista, porque ele é craque em criar situações surreais, envolver os personagens que ele inventa em situações totalmente sem pé nem cabeça, até que elas acabam sempre levando a algum caminho interessante, mas até até conseguir ver a luz lá no final, dá muita volta e é muito divertido. Quem quiser rir bastante, isso aqui é uma tremenda indicação. Gold Vale Ouro, romance do Joseph Heller, que ele escreveu no finalzinho dos anos 70 e que, apesar de não ser um dos trabalhos mais conhecidos dele, eu, pessoalmente, considero um dos meus favoritos e recomendo a vocês. Bem, no meu caso eu vou falar de um autor, o Flávio Carneiro, desse livro O Campeonato, que foi um caso curioso, porque quando ele saiu na primeira edição dele, em 2002, pela Objetiva, eu não dei muita atenção, sabe? Aquele mundo de coisa para ler, a gente não dá muita atenção, né? E agora saiu uma nova edição do livro pela Rocco. E aí eu resolvi me arriscar, porque eu adoro literatura policial e a literatura policial brasileira às vezes fica sempre a dever pra gente, né? E eu achei uma grata surpresa, foi um livro muito interessante. Eu achei ele um pouco longo demais, 380 páginas, acho que podia ter depurado um pouco. Mas o livro é tão envolvente que você acaba relevando um pouco isso daí. O que é interessante é o seguinte, há um problema muito freudiano no Flávio Carneiro, nesse escritor, porque o livro já mostra um personagem principal que resolve ser detetive, porque ele é um leitor voraz de romance policial e que tem problemas de identidade porque o irmão é uma pessoa muito presente na vida dele, é como se fosse um pai. O pai morreu, então o irmão está sempre ali cobrando dele uma postura de adulto e tudo mais. E o escritor, por sua vez, o Flávio Carneiro, ele tem uma coisa filial com o Rubem Fonseca que ficou uma coisa maluca no livro, porque o livro chama O Campeonato pelo seguinte motivo. O Rubem Fonseca tem um conto no extraordinário livro dele chamado Feliz Ano Novo, de 1975, justamente chamado O Campeonato. E esse autor se apropriou da história do campeonato, desse conto, que tem 10, 15 páginas, e escreveu esse romance estendendo essa história, transformando numa coisa maior. E, ao mesmo tempo, você sente que ele tem esse problema de vinculação com o Rubem Fonseca mesmo. Porque o Rubem Fonseca
é o parâmetro, infelizmente, ou felizmente, não sei, dos escritores policiais brasileiros. Basta ver a Patrícia Mello, né? Que é um horror, aquela coisa assim, presente do Rubem Fonseca na obra dela. O que acontece é o seguinte, apesar dessa vinculação ao Rubem Fonseca, o Flávio Carneiro conseguiu escrever um romance infinitamente melhor do que os romances do próprio Rubem Fonseca, porque o Rubem Fonseca, já falamos aqui outras vezes, não é um bom romancista. Não gosto de nenhum dos romances dele. E esse romance é muito bom. Ele pega a história, que é o seguinte, é um grupo de milionários que sequestra jovens virgens, tanto do sexo masculino quanto feminino, e faz um campeonato de sexo. Eles ficam assistindo aos casais transando. Eles preparam primeiro os casais, assim, e ficam apostando qual é a melhor transa. Os que ganham vão para uma outra etapa e os que perdem são eliminados. E um milionário contrata o recém-detetive, que é o personagem narrador, para tentar descobrir o paradeiro do filho dele. E a gente acha que esse filho foi parar nesse campeonato, né? Então eu acho que é o máximo que eu posso contar da trama, muito interessante. Não cai naquela bobagem do Rubem Fonseca de tentar forjar uma erudição às pressas, assim, no meio da narrativa, para dar um ar chique pro livro. E tem uma coisa muito legal, que é a presença do rio. Bares, o pessoal tomando chopp, conversando, trocando as ideias, assim, indo pra lá e pra cá, aparece o rio de uma maneira muito charmosa, né? A gente comentou do Mandrake, né, do seriado, que o rio aparecia de uma maneira muito legal no seriado, e nesse livro Campeonato, o Rio de Janeiro aparece de uma maneira maravilhosa. O autor teve uma mão para mostrar as movimentações do personagem incrível, assim. Eu gostei muito.